Meus irmãos, vários de vós não estavam aqui no mês passado, e graças a Deus porque estão hoje, quando eu estive cá da última vez, e comecei a conversar com os irmãos sobre o Salmo 133. E naquele dia, eu já avisei que não conseguia fazer só aquele dia, porque o Salmo é pequeno, mas o ensino dele é muito, muito grande. E hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o Salmo 133, que é um dos menores salmos da Bíblia. São 3 versos apenas. Só que esse salmo, ele nos transporta de uma eternidade a outra. Desde a eternidade em que nada existia além da Trindade, até a eternidade que nós vamos viver com o nosso Deus para sempre, na presença de Cristo. Nós vamos entender um bocadinho mais sobre isso. E tudo isso, e é o mais interessante e o mais importante disso tudo, não é sobre nós, é sobre Ele, para a glória dEle, feito por Ele, em amor dEle pelo seu povo. Aí sim nós entramos na história. Hoje nós vamos reorganizar algumas ideias desse salmo, do que nós já vimos na semana passada. Vamos recapitular um bocadinho, já que alguns de vós não estavam cá. Mas vamos ver algumas coisas a mais, vamos fazer algumas aplicações diferentes e vamos mostrar o lado triste da história, que afinal de contas nós vivemos num mundo de pecado e nós precisamos nos lembrar que a vigilância deve ser constante. Eu vou convidar agora os irmãos, aqueles que puderem, para nos colocarmos de pé para a proclamação da palavra do Senhor. Leitura do Salmo número 133. Aqui o título desse salmo para mim está como A Excelência da União Fraternal. Diz assim a palavra do nosso Deus: Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Oremos. Pai, a Tua palavra é infinita. O Teu ensino não tem tempo. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais da Tua palavra. Nos ajuda a nos apaixonarmos a cada dia pela Tua palavra. E alimenta o Teu povo nesta manhã. Por Jesus oramos. Amém. Podemos nos assentar. A ideia central vai permanecer a mesma, porque o tema basicamente é o mesmo. A unidade do povo de Deus é uma das maiores provas de que somos realmente filhos dele. A discórdia entre os crentes nos enfraquece e entristece o Espírito Santo. Vou dizer de novo. A unidade do povo de Deus é uma das maiores provas de que somos realmente filhos dele. A discórdia entre os crentes nos enfraquece e entristece o Espírito Santo. Meus irmãos, nós vimos que foi o rei Davi quem escreveu esse salmo. Muito provavelmente depois de ele ter sido coroado como rei sobre todo o povo de Israel. Porque durante alguns anos ele foi rei só de Judá, enquanto Esbozete estava no trono de Israel. Quando Esbozete morre, as 11 tribos se voltam para Davi, vêm até Hebron e coroam, reconhecem Davi como rei de todo o povo de Israel. E nesse momento, depois dessa conquista, Davi louva a Deus, enaltece o nome de Deus com esse salmo, dizendo quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Que irmãos? Os irmãos que naquele momento formavam a totalidade do povo de Deus, o povo de Israel. Nós hoje somos irmãos desse povo. Então, hoje, esse salmo se aplica também a nós. E é impressionante porque aquele que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, Davi, cumpriu um propósito divino
de unificar o povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, queria que fosse somente um povo. E nós vimos que durante muitos anos eles viveram separados, cada tribo para o seu lado, cada tribo com seus próprios interesses, guerreando entre si muitas vezes. E Davi, depois de séculos, foi através de Davi que o Senhor unificou o povo de Israel. E isso era essencial, porque afinal de contas, só um povo unido, e nós estamos falando daquela época e de hoje, só um povo unido conseguiria transparecer para o mundo o caráter de um Deus que é triuno. Nós temos isso na palavra de Deus. Deus se compõe, a Trindade se compõe de Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem em harmonia. Como é que um povo desunido poderia pregar um Deus que é uno? Impossível. E a pergunta fala exatamente para os dias de hoje. Como é que uma igreja desunida consegue mostrar para um mundo o amor de um Deus triuno? Para nós espelharmos o caráter de Cristo na nossa vida, como igreja, nós precisamos estar unidos entre nós, por Deus, mas entre nós. Esse salmo, ele nos leva a adorar a Deus como o Senhor dos relacionamentos, aqueles que vivem unidos. Deus é um Deus que se alegra na partilha, na fraternidade, na união. E na minha vida? Deus se alegra na maneira como eu tenho vivido a minha vida de igreja? Os meus relacionamentos exaltam o Deus a quem eu sirvo? Hoje a gente já começa com pergunta para fazer pensar mesmo, porque é tão importante isso, meus irmãos. Sem isso, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, estamos sendo espelhos baços do caráter de Cristo. Nós vamos hoje dividir esse salmo de uma maneira diferente do que fizemos no mês passado. Hoje nós vamos olhar para 3 aspectos principais desse salmo, do ponto de vista de Deus. Primeiro, a origem desses relacionamentos. Segundo, a beleza dos relacionamentos genuínos cristãos. E terceiro, a bênção que vem a partir dessa união, a bênção que vem dos relacionamentos cristãos genuínos, baseados no amor de Deus. Primeiro, então, nós vamos falar sobre a origem dos relacionamentos. Nós já conversamos um pouco sobre isso no mês passado. Falamos sobre a Trindade, falamos que Deus só é amor, nós só conseguimos compreender um Deus eterno de amor se nós conseguimos compreender e aceitar que desde a eternidade existe uma trindade. Porque se Deus fosse uno, sozinho, ele não teria quem amar. Amor é em direção ao outro. Deus ia amar a si próprio somente? Então Deus não seria amor. O amor de Deus implica em doação, implica em harmonia, implica em concordância. E isso a gente só consegue entender a partir da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, mais do que isso, Mateus 5 nos fala sobre isso, sobre a perfeição de Deus e sobre o que Ele espera de nós. Mateus 5, 43 até 48. Aqueles que desejarem, abram suas Bíblias, deixa marcadinho no Salmo 133, que nós estamos hoje falando dele, mas os textos que nós vamos ver, a partir daí, vão nos ajudar a entender o caráter de Deus no Salmo 133. Mateus 5, 43 a 48. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós, chegamos aqui onde eu queria, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
O que Jesus disse para o jovem rico? Se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e então terás um tesouro no céu. Nós somos chamados à perfeição. Nós somos chamados a sermos iguais em caráter ao nosso Deus. E se Deus é perfeito sendo triuno, vivendo em harmonia, como é que nós podemos esperar alcançar o alvo de Deus para a nossa vida, estando sozinhos na nossa casa, sentados no sofá, assistindo uma pregação no YouTube? Não é possível. Deus perfeito nos chama para sermos perfeitos através de quê? Que exercício de perfeição é esse? Relacionamentos santificados, relacionamentos saudáveis, baseados no amor de Deus. Relacionamento com Deus, relacionamentos com os outros. Quem acha que está bem, eu vou dizer de novo, permanecendo quietinho dentro da sua casa e consegue viver vida cristã dessa forma, tem sérios problemas da percepção do plano de Deus para a vida daquela pessoa. Jesus não ficou isolado. Jesus desceu do céu e veio ter conosco, veio se tornar um de nós, veio se relacionar com aqueles que o odiavam. E eu não quero dar a mão para aquele irmão que fala muito e me dá as orelhas quando eu escuto. Vamos voltar para o início, para o Éden, para entender a questão do relacionamento. Deus cria e diz, é bom. Deus cria a luz é boa. O ar é bom. A terra, tudo que nela existe é bom. Adão é bom. E o bom de Deus não é um pouquinho bom. É bom mesmo, é perfeito. Tudo que Deus cria é sem mácula, sem falha, sem erro. Mas aí nós paramos num momento em que, antes da queda, Deus fala que uma coisa não era boa. Não é bom que o homem esteja só. Naquele contexto, ele falou sobre uma esposa. Mas hoje, ele nos fala não somente sobre a esposa ou sobre o marido, mas também sobre companheirismo, amizade, relacionamento intencional, saudável. Adão era perfeito. E aqui é uma coisa interessantíssima, falando sobre a falta, sobre o anseio por pessoas e a perfeição. Existe um autor, pregador, chamado Tim Keller. Ele morreu poucos meses atrás, morreu em maio. Ele diz o seguinte sobre isso: de repente, chegamos a uma coisa, antes do pecado entrar no mundo, que não é boa, uma coisa que diz que não é bom, que Deus diz que não é bom, perdão. Adão está sozinho. Aqui está o que isso significa. Adão não estava sozinho porque era imperfeito, mas porque era perfeito. A dor pelos amigos, o anseio pelos amigos, é aquela dor que não é resultado do pecado. Todas as outras dores, todos os outros desejos que Adão alguma vez veio a ter, que os seres humanos alguma vez têm, a dor da fome, a dor da doença, a dor da culpa, a dor da falta de sentido na vida, todas elas vêm do pecado. Mas essa é uma dor que faz parte da perfeição de Adão. Adão não conseguia nem aproveitar o paraíso. Deus nos criou de tal maneira que não podemos desfrutar do paraíso sem amigos. Deus nos criou de tal maneira que não podemos desfrutar da nossa alegria sem amigos humanos. Os irmãos sabiam, foi feita uma pesquisa entre crentes, membros de igreja. Olhem o tamanho do problema. 20% daqueles que foram entrevistados disseram que se sentiam rotineiramente sozinhos, solitários. Desses 20%, metade, mais ou menos, disse que se sentia sozinho o tempo todo. E desses, metade ainda dizia que a solidão era tão forte que chegava a ser intolerável.
Então vamos pensar na seguinte forma: 200 pessoas. Dessas 200 pessoas, 40, dentro de uma igreja, a média é 40 se sentem sozinhas, 20 se sentem sozinhas o tempo inteiro e 10 não conseguem aguentar a solidão. Isso não é plano de Deus, nem para Adão e nem para nós. A vida cristã é baseada em relacionamentos. E quando uma pessoa se sente sozinha o tempo todo, a ponto de não aguentar, pode ser um sinal muito claro e muito sério de que a vida daquela pessoa está sendo orientada pelo lado errado. Porque se ela estivesse vivendo dentro daquilo que o Senhor fala de relacionamentos saudáveis, dentro de uma vida saudável de igreja, ela não estaria se sentindo sozinha. Um dos grandes responsáveis por essa solidão dentro de um ambiente que deveria não haver solidão é a nossa natureza pecaminosa. Vamos entender por quê? Vamos pensar no orgulho, na vaidade. Coisa que ninguém aqui tem. Graças a Deus, ninguém tem vaidade, ninguém tem orgulho. Já pararam para pensar o quanto isso nos afasta dos outros? Foi dessa forma que a serpente conseguiu distanciar Adão e Eva de Deus, através do orgulho, e conseguiu afastar Adão de Eva, a mulher que tu me deste, como nós já vimos no mês passado. Antes os dois eram uma só carne, agora já cortou no meio e falou: eu não tenho nada a ver com isso. Hoje, eu não vou falar com fulano, ele é metido, é pernóstico. Não fala com os outros, eu também não falo com ele. A vida dele é uma vida complicada, né? Já passou por umas coisas estranhas na vida, eu não vou me meter com ele, não. Eu estou bem do meu jeito. Eu tenho a minha fé. Eu tenho a minha vida. Eu não preciso ir à igreja. Eu estou bem aqui do jeito que eu estou. Não preciso de ajuda. É assim que eu não me aproximo de ninguém e não deixo ninguém se aproximar de mim. Isso é contra o plano de Deus para a nossa vida saudável. Vaidade, vamos ver? Vaidade é você querer estar bem na vista dos outros. E isso causa tanto problema, porque eu não deixo os outros verem a minha fraqueza, porque aí eu vou perder os meus amigos. Eu não posso admitir que eu estou fraco naquela área, porque senão ninguém vai falar comigo. Não, vão achar que eu estou em pecado. E aí eu faço uma figura, coloco uma máscara, para que os outros gostem de mim, para que os outros achem que eu sou uma pessoa santa, para que os outros achem que eu sou uma pessoa consagrada. Vaidade. Porque eu não suporto ser olhado como alguém imperfeito. Falar alguma coisa que desagrade os outros, confrontar em amor. Meu irmão, vem cá, eu preciso conversar contigo. Aquele dia fizeste isso, aquilo, não caiu bem. Não, mas eu não posso falar isso com aquela pessoa. O que ela vai pensar de mim? E aí, aquilo que era uma ferramenta divina de um irmão para o outro, que é a admoestação, sai de cena. Não pode acontecer. Porque se eu falar com ela que ela pode ter cometido um erro, ela vai ficar com raiva de mim. Olha a minha vaidade de novo falando alto. Irmãos, confrontar em amor, ser alertado em amor, não é competir, não é querer se colocar um melhor do que o outro. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Estender um ombro não é diminuir o outro, não é me colocar numa posição melhor do que o outro. É para isso que nós fomos criados. Companheirismo, um ajudar o outro. Quando nós temos união, é o ditado, o provérbio, que uma corda de 3 laços não se quebra.
Vamos pensar o seguinte, temos um galho, eu pego um galho e quebro, é fácil. Pega 20 galhos juntos e tenta quebrar, não quebra. Um reforça o outro. Em termos de igreja, nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Outra razão para a falta de relacionamento dentro da igreja, relacionamentos intencionais, não é tapinha, Deus abençoe e vou para minha casa. Relacionamentos intencionais. Eu vou me esforçar por ser irmão daquela pessoa. Muitas vezes nós nos contentamos com pouco. É uma frase que eu aprendi a sentir arrepio. É assim mesmo. É a vida. Fulano é assim. Deixa ele lá. E quantas vezes nós perdemos oportunidades valiosíssimas na nossa vida de interagir, de frutificar na nossa vida, na vida do outro, porque é assim. Nós nos contentamos com pouco. Portanto, meus irmãos, tenhamos muito claro na mente, nós nos relacionamos porque o nosso Deus se relaciona. A origem dos nossos relacionamentos é divina. Faz parte de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não consigo ser imagem e semelhança de Deus se eu estiver sozinho. E aqui eu já paro para fazer 3 aplicações. Primeira coisa, você se sente sozinho? Quer mais amigos? Amigos mais próximos? Isso não é anormal. Não há nada de errado com você por querer um amigo mais próximo. Não é depressão, não é doença. É um desejo que foi colocado no teu coração pelo Deus eterno quando te criou. Muitos psicólogos hoje dizem que nós precisamos aprender a viver bem conosco mesmos, sozinhos, encontrar a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa alegria independente dos outros. Isso não é bíblico. A verdadeira vida cristã, genuína, é relacional. Negar isso é negar a maneira como nós fomos criados. Então não se sinta diminuído, não se sinta triste por achar que você precisa de mais amigos, por achar que você precisa de amigos mais genuínos. Isso é única e tão somente a voz do Espírito Santo te chamando para cumprir o mandado de Deus na tua vida. Relacionar-se. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Isso vem de Deus. Segunda, uma frase muito perigosa. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cão, do meu gato, da minha caturra, do meu peixe, da minha tartaruga. Ter animais de estimação é ótimo. Eu tenho um. Dá uma dor de cabeça imensa, mas eu tenho. Não me deixa dormir às vezes, mas não é para esse tipo de relacionamento que Deus me criou. E muito cuidado quando nós começamos, e o mundo faz muito isso, colocamos seres humanos atrás de animais. É moda hoje em dia. Tapete na entrada da casa de algumas pessoas. Seja bem-vindo, mais ainda se traz um gato. As pessoas que não valorizam a vida humana, não comem ovos porque é uma agressão com a pobre da galinha. Eu conheço gente que só come ovos de galinhas que nunca tiveram contato com o galo por causa do potencial pintinho que podem estar a matar. Não é brincadeira. Essa pessoa é a favor do aborto. Que prioridades são essas que nós temos na nossa vida hoje? Terceiro, e aqui também é sério, eu acho que muitos de nós já devemos ter visto vídeos de um pregador muito famoso, não vou dizer o nome dele aqui, fala muito sobre família, mas que caiu tremendamente no meu conceito quando eu vi um vídeo dele que dizia o seguinte, que Adão estava muito bem no Éden, cheio de conhecimento,
próximo de Deus, dando nome para os animais, cheio de... A vida dele estava ótima. Até que Deus olha para ele e fala o seguinte: olha, Adão, estás muito bem na vida. Vou te dar uma dor de cabeça. Vou te criar um problema. Cai no sono aí que quando você levantar, tua vida vai estar mudada. E quando Adão acorda, ele presencia o problema da vida dele, que é Eva. Isso não é Bíblia. Eva era a completude de Adão, a ajudadora idônea. Esse idônea, essa palavra para declarar o que a Eva era para Adão, só existe em um lugar na Bíblia. Para vocês verem a singularidade do papel de Eva na vida de Adão, a singularidade do papel de uma esposa na vida de um marido. Só descreve aquilo com aquela palavra. E é difícil até de traduzir. E vem um homem hoje dizer que a mulher é a dor de cabeça do marido. Irmãos, muito cuidado com o que nós assistimos nas mídias sociais hoje em dia. Tem muita coisa boa, mas muitas meias verdades que são mentiras inteiras. São as piores mentiras, são as meias verdades. Palavra. Se não estiver na palavra, descarta. Muito bem. A beleza dos relacionamentos agora. Nós vimos a origem, que é divina. Nós somos chamados para isso. E por que tem essa diferença? O que tem de tão bom num relacionamento cristão, num relacionamento bíblico? Para entender isso, nós temos que entender o porquê de relacionamentos em geral, quaisquer. Base comum, terreno comum. Eu não vou conseguir me relacionar com alguém que seja absolutamente diferente de mim em tudo. Não dá, é muito complicado. Nós temos que ter um interesse em comum, uma habilidade, sabemos fazer mais ou menos a mesma coisa, passamos por um passado difícil, talvez, pessoas que de alguma forma se aproximam. Existe um ponto de contato, algum ponto de contato tem que existir para duas pessoas se relacionarem. Quando a gente pensa em cristianismo, nós temos o mesmo Salvador. Nós lemos a mesma Bíblia. Nós decoramos os mesmos versos. Nós estávamos no mesmo lugar de pecado. Fomos resgatados pelo mesmo sangue. Quer vínculo maior? Não tem. Nós podemos até discutir quem é o melhor herói da Bíblia, porque às vezes as pessoas discutem lá fora se é o Batman ou o Super-Homem. Aqui a gente pode ficar entre Elias e Eliseu. Até isso a gente tem. Papo, conversa. Porque nós temos o nosso terreno comum de Bíblia, salvação. Pensa na época das festas, quando acontecia isso aqui. Nós vimos que esse cântico, esse salmo era um cântico de peregrinação, de romagem, quando o povo de Deus se juntava, vindo de várias cidades, cantando no caminho para chegar até Jerusalém. Um era carpinteiro, o outro era ourives, o outro era curtidor de couro, o outro era agricultor, o outro era pastor. Um vinha do norte, o outro vinha do sul, mas quando se encontravam na porta de Jerusalém, todo mundo estava cantando a mesma coisa. E isso os unia como povo, porque eles tinham o mesmo Deus, eles tinham a mesma história de redenção, foram tirados do mesmo Egito. Os pais deles viram os milagres que Deus operou na vida deles. Isso é relacionamento. Isso é saber, o teu pai estava no mesmo lugar onde o meu pai estava, na mesma situação de escravidão no Egito. Hoje nós podemos dizer, eu estava na mesma situação de pecado que você estava. Nós fomos resgatados do mesmo poço de pecado. E olha como isso é importante, porque a cruz nos nivela. A cruz nos coloca no mesmo lugar. O sangue de Cristo nos lavou a todos. Não importa se eu pequei 2, 3, 4 ou 1 milhão de vezes, o pecado faz parte da nossa natureza. E nós fomos redimidos pelo mesmo Cristo. E aí acaba motivo para vaidade, acaba motivo para orgulho. Eu vou ter orgulho de quê? Eu só posso me orgulhar de Cristo.
A única coisa que eu posso levantar na minha vida é Cristo. Vaidade do quê? O plano de Deus para a minha vida é o plano de Deus para a tua vida. Nós temos o mesmo destino, a terra santa de Deus. Então, para que eu vou me colocar num pedestal com relação ao meu irmão, se eu sair do mesmo lugar e vou para o mesmo lugar, através do mesmo meio, só Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que eu vou me colocar numa posição diferente? Essa é a beleza dos relacionamentos em Deus. Não há mais homem ou mulher, escravo ou livre, bárbaro, cita, judeu ou grego, todos nós somos um em Cristo Jesus. O que mais eu preciso para ter um relacionamento saudável com alguém? No máximo, para dizer que precisa de alguma coisa, oração. Vamos abrir em Colossenses 3, o manual de instruções de uma comunidade cristã saudável. Quem quiser, vai ao computador, imprime bem bonito, coloca numa moldura, prega na parede. Colossenses 3, do verso 12 ao verso 17. Vamos ler juntos? Colossenses, capítulo 3. Paulo fala quem nós somos e o que nós precisamos em termos de relacionamento. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Perdão. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Dando graças por Ele a Deus Pai. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, perdão e, acima de tudo, o amor, tendo a paz de Cristo como juiz dos problemas. Dá para viver em comunidade com aquela pessoa mais chata? Agora dá, né? A gente consegue perdoar aquela pessoa que nos fez mal quando nós lembramos que fomos perdoados de tanto mais do que nós temos que perdoar a ele? Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Mais belo do que isso, só o céu. As diferenças sendo vencidas em nome do nosso Salvador. O nível acima desse é a glória com Cristo. E a bênção dos relacionamentos. Não é só divina, não é só bela, como se já não bastasse. Se fosse só isso, já estava bom. Mas a união entre os irmãos é fonte e canal de bênção. Davi compara a união do povo de Deus, primeiro ao óleo e depois ao orvalho. A gente viu o suficiente sobre isso, analisando o porquê do óleo, o que tinha no óleo, o que era o orvalho, de onde vinha o orvalho. Mas eu queria falar mais uma coisinha com os irmãos sobre isso. O óleo na Bíblia está extremamente relacionado com bênção, o tempo todo. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E olha como nós às vezes temos preconceito. Agora, antes desse verso diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Transborda para quem? Os meus inimigos que estão à minha volta. Ah, não, eu não vou fazer
bem para aquela pessoa porque pisou no meu pé, disse que eu sou isso, ou me passou para trás no trabalho. É isso que Davi está a dizer aqui? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Cantamos isso agora há pouco. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, na presença dos meus inimigos. Eles vão me ver sendo abençoado. Novamente, não é só sobre uma pessoa, é sobre um povo. O óleo que desce sobre o Arão é o sumo sacerdote. Acho que nós mais ou menos sabemos como é que era a roupa do sumo sacerdote, completamente adornada, cheia de enfeites, e no meio do peito tinha aquela placa com as 12 pedras preciosas, o éfode. Cada pedra preciosa representava uma tribo de Israel. Não bastava cobrir o sumo sacerdote inteiro, o óleo que descia até a borda de baixo das vestes de Arão também passava pelo éfode, abençoava simbolicamente o povo inteiro. Nós, como povo, somos abençoados por Deus. E o orvalho? O que é o orvalho? É a água que se espalha. Se a água estivesse só no lago, ela ia ficar ali para o resto, né? Só que não, bate o sol, ela evapora, forma aquela camada densa, que nós vimos no Monte Hermon, é isso que acontece, forma aquele orvalho pesado, o vento carrega, se espalha e encharca em volta. A bênção de Deus é assim, não se limita a mim. Parem para prestar atenção. Quando José prosperava, quem ficava com o lucro? Era José? Era Potifar? Era o carcereiro? Finalmente, no final, ele foi abençoado, se tornou regente do Egito, mas Faraó ganhou muito mais do que ele. O povo do Egito foi beneficiado pela vida de José. O povo do Egito inteiro se converteu? Quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias que se converterem, é assim que está lá no texto? Não. Serão benditas todas as famílias da terra. Será que ninguém nunca passou pela situação de, dentro do emprego, você como temente a Deus, de repente você começa a perceber que o seu patrão está ganhando mais dinheiro, o negócio dele está prosperando? Você trabalha que nem um escravo, mas você está ali temente a Deus, e o seu patrão, que não é crente, é beneficiado. Nós somos canal de bênção não só para os crentes, nós somos canal de bênção e testemunho para os ímpios também, para os descrentes também. Por isso não fique triste, não fique indignado quando você vê que você trabalha muito, por exemplo, isso é só um caso, e o seu patrão ganha mais dinheiro. Ele está recebendo o teu orvalho. Aproveita, junto com o orvalho, manda salvação para ele, fala do evangelho para ele. É para isso que você está lá. Vamos mudar de tom. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas nós sabemos que nós estamos num mundo que é marcado por pecado há mais ou menos 6.000 anos. Conta vai, conta vem. A história do povo de Deus na Bíblia é marcada por altos e baixos, muitos. E às vezes mais baixos do que altos. Eu agora vou convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias num dos episódios mais tristes da história de Israel. 1 Reis, capítulo 12. Sabe o sonho de Davi, a alegria de Davi, a vitória de Davi a unificar o povo? Nesse livro, nesse capítulo, vai tudo por água abaixo. Desculpe? Perdão. 1 Reis, capítulo 12. Obrigado. Peço desculpa. Nós vamos ler só alguns versos salteados, tá bem?
Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntara ali para proclamar o rei. Jeroboão, filho de Nebate, ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, e quando ouviu isto, voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão: teu pai aumentou nosso jugo. Agora, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes disse: ide embora, e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Vamos para o verso 12. 3 dias depois, Jeroboão veio com todo o povo a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu ao povo asperamente, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado. Falou-lhe conforme o conselho dos jovens: meu pai aumentou o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Verso 16. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, disse-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Cuida da tua casa, ó Davi. Então cada homem de Israel foi para a sua casa, mas Roboão reinou sobre os israelitas que habitavam nas cidades de Judá. Tudo aquilo por que Davi tinha lutado, toda a alegria de ver o povo de Deus unido, tudo foi por água abaixo quando o povo se esqueceu do seu Deus, quando o rei se esqueceu do seu Deus. O problema, na verdade, tinha começado muitos anos antes, enquanto Salomão, pai de Roboão, ainda era rei. Muito sábio, muito rico, muito poderoso. Isso tudo subiu-lhe a cabeça. Ele, para construir o templo e o palácio, impôs pesadas taxas, julgos fortes sobre o povo. Além disso, casou-se com centenas de mulheres, quase todas estrangeiras, cada um com seus deuses. Salomão aceitou e trouxe esses deuses para dentro de Israel. Reintroduziu a idolatria que tinha sido abolida com Davi. Construiu templos, adorou esses deuses nesses templos, se afastou de Deus. E Deus disse para ele: porque me abandonaste, a casa, o cetro vai sair da tua mão, mas não vai sair da tua mão, vai sair da mão do teu filho, porque eu ainda me lembro do teu pai, de Davi, e por amor a ele não vou tirar da tua mão o cetro agora. E ainda vai ficar uma pequena parte sempre debaixo da linhagem de Davi, mas o restante do povo vai sair, como castigo e punição pelo abandono de Salomão das leis do Senhor. Roboão, seu filho, longe de ter a sabedoria do pai, quando recebeu o reino, piorou mais ainda a história, dizendo que ia aumentar ainda mais o jugo do povo. O propósito de Deus, a glória de Deus, tudo isso já tinha se perdido na cabeça de Roboão, se é que algum dia esteve. Ele queria os próprios interesses. Ao invés de atender o conselho dos homens sábios que disseram: alivia o jugo do povo, seja prudente, mantenha o povo unido, ele foi atender os amigos, cobra mais ainda. E o resultado foi a quebra do povo de Israel. Das 12 tribos só ficou uma, as outras se afastaram. Os reinos nunca mais foram reunidos de novo. Os dois se afundaram cada vez mais na idolatria. O reino do norte ainda mais rápido do que o reino do sul. No ano 722 a.C., a Assíria tomou o reino de Israel, destruiu completamente as cidades, misturou o povo, perdeu a identidade. 100 e poucos anos depois, nós vimos até agora há pouco na EBD, Nabucodonosor invade Jerusalém, incendeia, rouba, saqueia, mata, exila. 70 anos depois, por misericórdia de Deus, alguns voltam para reconstruir Jerusalém, mas o povo de Deus nunca mais foi o mesmo. As marcas ficaram.
e eles continuaram debaixo do jugo estrangeiro, primeiro Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, finalmente Roma, e no ano 70, destruição total. A profecia que Deus tinha falado, que as pessoas iam passar em volta da cidade, balançar a cabeça e perguntar o que houve com o povo de Deus, se cumpriu. Por quê? Afastaram-se de Deus, perderam a cola que os juntava como povo, separaram-se, se afundaram, pereceram. Com relação a isso, nós temos duas coisas para pensar. Primeiro, o Senhor é a nossa fonte de vida, o Senhor é a nossa fonte de salvação, mas também é a nossa fonte de união. Quando nós damos as costas para Deus, não podemos ter qualquer esperança de união verdadeira com quem quer que seja. Segundo, uma grande parte da responsabilidade desse processo recai sobre os ombros dos líderes. O povo voltou à idolatria porque Salomão voltou à idolatria. E a partir daí toda coisa foi por água abaixo. Um verdadeiro servo, um verdadeiro líder, servo de Deus, ora constantemente pelo seu rebanho, pelo rebanho do Senhor que ele administra. Luta para instruir esse povo, luta para mantê-lo no caminho reto, na sã doutrina. Mas aos falsos mestres, aqueles que querem roubar, matar e destruir, como o próprio Cristo disse. Os ladrões que se aproveitam do rebanho, que desviam o rebanho, ensinam mentira. Igrejas como Mangualde, como Oliveira do Hospital, têm pastores, não têm ladrões. Louvem a Deus pela vida dos vossos pastores. E eu termino essa mensagem, irmãos, com um último texto que também é um apelo. Diante disso, diante da necessidade de devoção a Deus, para que nós possamos ter vida entre nós, vamos abrir em Deuteronômio, no capítulo 30. Prometo que é o último texto que nós vamos ler. Não vamos ficar até as 3 da tarde. Deuteronômio 30, verso 19 e verso 20. Convoco hoje o céu e a terra por testemunhas diante de ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e se apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Como cristãos, como filhos de Deus, como membros uns dos outros, como corpo de Cristo, nós temos essa alternativa: servir a Deus, estar unido a Ele e com o povo dele, ou ficar na nossa casa, assistindo o culto no YouTube, pegando fragmentos de verdade por aí e achando que estamos muito bem. Que o Senhor não permita que nós vivamos assim, porque isso não é vida. Vida é com Deus. Que Ele nos abençoe.